Então, pronto para mais uma jornada? Eu estou aqui de novo nesse lugar de calma, de paz, para trazer para você uma mensagem da palavra de Deus. É sempre bom, todos os dias da nossa vida, a gente ter um contato com o assim diz o Senhor. Você já fez isso hoje? Não? Então vamos fazer agora? Vamos conversar um pouquinho com o nosso Deus. E eu quero falar com você a respeito do livro de Marcos, no capítulo 4, onde fala sobre as parábolas de Jesus. E aqui começa dizendo assim, no verso 1 do capítulo 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ele dizia, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante, Jesus sempre falava isso, né? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E eu fico pensando assim, quantas vezes Jesus para ensinar alguma coisa, numa determinada situação para a gente, e a gente não consegue entender. Nossos ouvidos não estão prontos para ouvir a voz de Deus, não é? E aqui ele dá um exemplo de um semeador que saiu a semear em vários lugares e em cada momento as sementes, elas se comportaram de formas diferentes. Uma por causa do solo, também por causa do tempo. Mas o semeador, ele esperava que todas elas dessem fruto, não é? Mas não aconteceu assim. E eu fico pensando assim, toda pessoa que semeia, ela semeia para colher, não é? Ninguém semeia uma planta, uma flor, um fruto, para depois não colher. Semeia na esperança de colher, não é? E a sua vida é assim como a minha é também. Um dia o Espírito Santo semeou no meu coração e no seu coração a palavra da verdade em Cristo Jesus. E Ele espera que eu e você demos fruto para o reino de Deus, não é? E como dar fruto para o reino de Deus? Levando a mensagem da palavra, ensinando a palavra de Deus, mostrando a grandeza do amor de Deus e a nossa total dependência do Senhor. Você já pensou nisso? Eu deixo essa mensagem aqui para você refletir e nós vamos continuar nessa jornada, ok? Deixo um grande abraço para você, um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!